Bom dia. Bom dia. Ó professora, Sim, já sabe alguma coisa sobre a prova, dia 29? sobre as horas ou sobre o tipo de prova? Ambas as coisas. É assim, sobre a prova, as últimas indicações que eu tenho é que continuamos a ter aulas online e provas online. Está bem? Eu hoje vou já abrir, hoje ou amanhã vou abrir as inscrições para a frequência e, portanto, sendo online, eu vou adaptar os horários, porque os horários anteriores também tinham a ver com as possíveis disponibilidades de salas, não é? Que é uma coisa que eu tenho sempre que ter em conta. Tendo em conta que temos que fazer online, a questão das salas já não se põe. Eu vou abrir vou pôr no Moodle a abertura das inscrições hoje ou amanhã, está bem? Portanto, brevemente têm lá informação sobre isso e depois têm de se inscrever. Portanto, o Henrique tinha-me falado que era meia hora, não é? Mas eu vou ver aos vossos horários. Era meia hora que ficava em cima de uma outra aula, não era? Sim, professora. Isso acontecia no turno 4. Pois, há um turno assim, sim. Pronto, sendo assim, eu depois ponho meia hora mais para a frente e já não é esse problema. Eu tinha pensado nisto mais no esquema presencial, eu agora ainda vou olhar outra vez para os vossos horários todos, para ver se haverá algum. Vou ainda ver, está bem? Vou ainda ver, mas em princípio será isso. Eu hoje vou. Porque deve ser difícil pôr noutro sítio. Depois vocês vão ter que ter essa aula noutro dia, está bem? Depois o professor vai combinar convosco e vão ter que ter essa aula no outro dia. Ok, professora. Ora, muito bem, vamos começar a nossa aula. Eu hoje. Ora, já agora vou fazer uma pergunta: quantas pessoas estão. Quem é que está aqui agora nesta aula que vai ter aulas no turno, portanto, que vai ter aulas a seguir de prática com a professora Teresa, a seguir às hora 9, 10, 11, às 11 horas? Quem é que está aqui que vai ter aulas com a professora Teresa a seguir? Quem é que. Não está ninguém? Pelo pessoal do Bright Start todo vai ter teórica ou prática a seguir, às 11. Sim, então, e quem é que está cá? Quem é que falou agora comigo? Foi o André? Não, foi o Marcelo? Foi o Falou André, com André o Bastos. André. Pronto, e há cá várias pessoas, não? Não sei Eh, os vossos nomes. Deve haver. Quero que. Pronto, é assim, eu hoje não vou fazer intervalo, vou ver se acaba um bocadinho mais cedo, quer dizer, 10 minutos mais cedo, mais ou menos, esta aula, que é para vocês começarem bem à hora no. A professora Teresa diz-me que vocês chegam já cansados na aula teórica, estou a brincar, mas é assim. Portanto, vou acabar um bocadinho mais cedo. Porquê? Porque é que estou com esta preocupação? Como vocês estão mais atrasados porque tiveram mais, não foi feriados, tiveram 2 segundas-feiras sem aulas, não é? Pronto, é para poderem chegar à matéria depois, na altura certa, para o teste, pronto, para aproveitarem bem a aula teórico-prática. Ora bem, eu depois também vou pôr no Moodle qual é a matéria que vem para a frequência, para vocês verem isso tudo. Mas ainda vem um bocadinho deste capítulo que estamos agora a ver, pouco, mas vem um bocadinho. Ora bem, então vamos agora dar início à aula.
vamos acabar este capítulo, ou melhor, vem um bocadinho do capítulo 3, é isso que eu queria dizer, este vem todo, obviamente, vamos acabá-lo agora. Ora bem, este capítulo 2 vamos acabá-lo agora e vamos ainda iniciar o capítulo 3. Ora bem, então o que é que nós temos estado a ver? Vamos lá ver. Nós estamos a estudar o cálculo de predicados, tínhamos o cálculo proposicional com proposições, agora acrescentámos estes ingredientes que são os predicados e os quantificadores universais. Já vimos várias coisas sobre a parte da semântica, que é o verdadeiro, o falso, interpretações de fórmulas bem formadas, que essas interpretações podem tornar a fórmula bem formada verdadeira ou falsa. Já vimos isso e agora vamos àquela parte tal e qual como vimos no cálculo proposicional, que é como é que fazemos provas formais. Portanto, que no fundo, provas formais que são uma sequência de fórmulas bem formadas que vamos deduzindo umas das outras usando regras de inferência. Ora, vamos aqui usar tudo que já tínhamos no... Agora vou usar aqui a escrever, vou rodar aqui o meu portátil para escrever. Ora, nós vamos aqui, vamos usar tudo que já tínhamos, vamos usar tudo que já tínhamos. Vamos usar tudo o que já tínhamos, mas mais qualquer coisa. Por isso é que nós temos aqui este slide introdutório que nos diz assim, como é que vamos fazer um sistema formal, como é que vai ser um sistema formal para o cálculo de predicados. Portanto, este sistema formal onde depois vamos fazer provas formais. Portanto, quanto às fórmulas bem formadas, já sabemos como é que são, porque já vimos, não é? Já sabemos como é que são as fórmulas bem formadas do cálculo de predicados. Portanto, o que nós queremos saber agora é como é que vão ser as demonstrações formais. Estas demonstrações formais vão ter aquilo que já tinham as nossas demonstrações formais do cálculo proposicional, mas vão ter mais coisas, nomeadamente vão ter mais regras de inferência. Portanto, são estas regras de inferência que vão aparecer mais, que nós vamos ver agora aqui. Alguns de vocês até já viram isto também nas aulas teórico-práticas, aqueles que vão mais adiantados. Vamos agora debruçar-nos sobre isto com detalhe e fazer mais demonstrações formais para além, aqueles que já fizeram nas teórico-práticas vão ter agora mais exercícios de demonstrações formais. Quem não fez faz agora algumas e depois vai fazer algumas mais nas aulas teórico-práticas. Portanto, vamos lá ver então quais são as regras novas que nos vão aparecer nessas provas formais. Portanto, o que é que nós temos que fazer para este sistema formal? Estamos a falar num sistema formal para o cálculo de predicados e o que é que nós temos de fazer? Temos de estabelecer as regras de inferência para os quantificadores universal e existencial, não é? Portanto, é isto que nós agora temos de fazer e vão-nos aparecer, realmente nós vamos estudar aqui, nós vamos estudar 4 regras. Vamos estudar uma regra que é a eliminação universal, a introdução universal, a introdução existencial e a eliminação existencial. Portanto, 2 para o quantificador universal e 2 para o quantificador existencial. É isso que nós vamos estudar agora. Estas 4 regras estão no verso da tabela RI, aquela tabela onde estão, esta tabela RI, se você, está no Moodle, portanto é uma tabela que vocês devem usar para fazer os exercícios, está no Moodle, e esta tabela RI tem aquelas regras que nós já conhecemos do cálculo proposicional na primeira página,
e no verso tem no verso tem o teorema de dedução e estas 4 regras. Portanto, e com isso tudo ficam completas as regras que temos para usar no cálculo de predicados. Ora bem, então vamos lá para essas regras. E a questão que se põe, por exemplo, só para vermos o que é que está aqui em jogo. O que é que nós queremos? Nós queremos, como já falámos no cálculo preposicional, que era assim, o que é que nós queremos? Nós queremos que, quando temos um argumento correto, possamos fazer uma demonstração formal disso. E vice-versa, se eu fizer uma demonstração formal, corresponde a um argumento correto. Ora, nós já vimos aqui que o que está aqui assim é um argumento correto. Ora, este é um argumento correto muito, muito conhecido, não é? É daqueles que se nós temos que dar um exemplo de argumento correto no cálculo de predicados, obviamente que este ocorre logo, que é qualquer que seja o x, eu tenho as premissas, qualquer que seja o x, p de x implica q de x, p de y, logo q de y. Portanto, isto pode-se traduzir de muitas maneiras. Pode-se traduzir todos os, não é? Por exemplo, uma interpretação para isto que está aqui. Se eu disser que p de x é x, fala português. X é português, por exemplo. Vou pôr x é português. E se o meu q de x for x, fala português. Ora, o que é que eu estou aqui a dizer? Claro que, como nós sabemos, o que estes argumentos têm, não é? É assim, eu agora vou dar este exemplo, mas se o argumento é correto, ele é correto para qualquer exemplo, para quaisquer interpretações que eu arranjo, obviamente, essa é a grande vantagem. Portanto, aqui, se eu for agora ler isto para esta interpretação, vamos supor que o y é o Rui, não é? O y é o Rui, portanto, estou num conjunto de pessoas, ou estou nas pessoas todas que existem, escolhi uma pessoa entre elas para ser o y, e agora o que é que isto me diz? Diz-me assim, o que é que isto me diz? Se eu sei que, portanto, isto é uma premissa, se eu sei que todos os portugueses falam português, que é o que está aqui dito, não é? Todos os portugueses falam português, o Rui é português, concluo que o Rui fala português. Pronto. Isto é um argumento correto. Eu aqui dei apenas um exemplo de interpretação, mas quando nós dizemos que é um argumento correto do cálculo de predicados, isto significa que vai ser correto, seja lá qual for a interpretação, não é? Que vai estar bem. Portanto, ou seja, se as duas premissas forem verdadeiras, de certeza que a conclusão é verdadeira. Portanto, é um argumento correto. Eu agora quero, entre outras coisas, já que se isto é um argumento correto, eu tenho que ter uma demonstração formal para isto, eu tenho que ter regras, né? Nas regras que eu vou ter aqui, eu tenho que ter regras que me permitem demonstrar isto formalmente. E aqui está a tentativa, digamos, só para pensarmos um bocadinho sobre o que é que queremos, não é? Como se estivéssemos nós agora a descobrir regras, não é? Elas estão feitas, mas, enfim. Portanto, como é que vamos fazer a demonstração disto? Bem, como é habitual, posso escrever aqui a premissa. E agora, se nós pensarmos um bocadinho por baixo disto, está o modus ponens, porque se eu tivesse assim, P de Y implica Q de Y, agora sei que P de Y, logo Q de Y. É o modus ponens, não é? Isto é o modus ponens. Ora bem, e agora penso assim, pois, a questão é que agora tem ali o quantificador. Só que quando eu digo qualquer que seja o x, P de x implica Q de x, eu sei que isto ser verdade tem como consequência P de y implica Q de y ser verdade para qualquer concretização do y. Ora bem, de maneira que podemos pensar numa regra que me diz assim, se eu tiver qualquer que seja o x, P de x implica Q de x, eu daqui
posso tirar o qualquer que seja o x, e substituir o x por um valor qualquer. E realmente vamos ter uma regra que e depois o resto já é fazer coisas que nós fazíamos em cálculo proposicional, não é? Usar modos exponenciais. Portanto, nós vamos realmente ter uma regra que faz isto, a regra está aqui, e esta regra é que é a eliminação universal. Portanto, da premissa qualquer que seja o x(a), deduz-se isto aqui. Por exemplo, se eu tiver qualquer que seja o x, p de x, daqui eu deduzo p de t, por exemplo, não é o que aqui diz. Desde que t seja livre para substituir x na fórmula bem formada A. Portanto, temos aqui digamos, temos aqui a regra em síntese, e temos aqui esta condição. Antes de mais nada, eu posso dizer que esta condição que está aqui é uma condição que nós já vamos ver melhor o que ela significa, mas em termos de aplicações, na maioria das vezes que nós formos usar esta regra, como pode ser assim um bocadinho, o que é que quer dizer isto? O t é livre para substituir x em a, e vamos já ver o que é que isso significa, mas a definição pode parecer um bocadinho menos simples, é simples depois de pensarmos nela, mas de qualquer modo convém perceber que na maioria das vezes, para isto acontecer, basta, e portanto basta ter este cuidado, basta que t não apareça em A, portanto, é uma variável que não estava em A, ou que o t seja o próprio x, isto é, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso fazer, por exemplo, qualquer que seja o x, que ele tenha lá em cima, está muito bem, não é? Que é este, que era pôr aqui p de t, pronto, este já o vimos lá em cima, vou apagá-lo, e depois, portanto, é o caso em que o t não estava no A, mas também posso fazer isto sem qualquer problema, pronto. Portanto, se eu não mudar a variável, também não há problema. Depois, se o t estiver... Como? Tem um colega meu que está a tentar entrar, se pudesse aceitar, se achou. Mas agora eu acho que já permiti a entrada a todos. Se calhar está agora já na fase de... Vou esperar um bocadinho, porque já não tem cá ninguém. Agora, se calhar já entrou, não? Eu já não tenho cá ninguém. É capaz. Pronto, entretanto deve ter entrado. Ora bem, então, não se esqueçam que há estas duas, a maioria das vezes é só isto. A maioria das vezes é isto que vai acontecer e, portanto, eu sei que se o t não estiver lá, eu posso usar a regra sem me preocupar mais, como fiz aqui, não é? Como fiz aqui. E também, quando é para o x ficar como estava, também não há qualquer problema. Agora sim, tem aqui outra opção. Ora bem, pronto. Então, esta é a eliminação universal e vamos só ver um pouco aí agora, embora seja importante vincar isto que eu escrevi ali, não é? Que basta que t não apareça em A ou que t igual a x, que é para vocês saberem que com isto já podem aplicar, se for assim, podem aplicar sem problemas esta regra, mas de qualquer modo vamos ver melhor o que é que significa esta situação mais geral. Ora bem, antes disso está aqui já agora a demonstração formal que tínhamos lá atrás. Se olharem para ela é exatamente a demonstração que tínhamos lá atrás, só que agora já podemos aqui assim, tínhamos isto aqui interrogação, e agora já temos o nome da regra. Portanto, eu tenho qualquer que seja o x, p de x implica q de x, que era a premissa, e agora, desta premissa, eu tiro o quantificador e substituo o x por y. Lá está, o y não estava aqui, não é? O y não estava aqui, posso substituir à vontade. Não há qualquer limitação, se for assim. E, portanto, por só ali, usamos o 1, a eliminação universal, e substituímos o x por y. Pronto. É assim que nós depois justificamos esta regra, que é simples. Ora bem, e pronto, já está a demonstração formal feita, não é? Faltava só isto, porque o resto depois já fica feito.
Ora bem, então agora vamos ver aqui ainda alguns exemplos em que estamos a aplicar esta regra no meio de uma demonstração, digamos assim, no meio de uma demonstração. Por exemplo, se eu tiver qualquer que seja o x, p de x, y, posso substituir o x por z, foi o que fiz aqui, não é? Tiro o quantificador e substituí o x por z, portanto, o que é que eu usei? Eliminação universal e substituí o x por z, pronto. Mas também posso ter exatamente a mesma coisa aqui no início e depois substituir o x pelo próprio x. Portanto, cá estão duas situações em que posso fazer à vontade, não há problemas. Ora bem, portanto, são dois exemplos. Ora, agora vamos ver aqui mais exemplos. Por exemplo, este é a repetição, isto é a repetição do último. Este primeiro é a repetição, não é? Ou não? Ai, não é, não. Peço desculpa, não é, diferente. Então, vamos lá ver. Então aqui, nós temos o seguinte. Nós tínhamos qualquer que seja o x, existe um y que é de xy, pronto. E agora, mais uma vez, aqui neste caso, substituímos o x por x, tudo bem, não há problemas. Posso aplicar isto. Aqui substituímos o x por w, portanto começámos na mesma e substituímos o x por w, não há problemas, o w não estava aqui, não é? Este é o meu a, neste caso é o meu a, o a que aparece lá no caso geral, portanto, e o w não está em a, portanto posso aplicar isto perfeitamente. Agora, temos aqui, agora atenção, isto é um bocadinho para chamar a atenção para o seguinte. Aqui eu posso aplicar sem problemas, não é? Neste caso, aqui posso aplicar sem problemas, mas embaixo, em que começo na mesma, cuidado, porque assim substitui o x por y e isto vai estar errado. Como é que eu tenho a certeza que está errado? Isto é, como é que eu tenho a certeza que eu não posso? Independentemente ainda sem antes saber o que é que significa aquela condição que aparece na regra. É assim, se realmente isto me levar a um argumento incorreto, então isto está errado. Porque, como eu já disse, eu tenho que ter isto, se só se isto. Quando este não for verdadeiro, não é? Quando eu não tiver um argumento correto, eu não posso ter o outro, senão então isto já não funciona. Já não é o que nós queremos, não é? Nós queremos que isto seja assim. Ora bem, este fez que está errado pelo seguinte. Como é que eu vejo que isto está errado? Basta ver porquê. Esta interpretação que temos aqui, que eu agora vou aqui escrever assim, portanto, uma interpretação, poderíamos dizer que esta interpretação que mostra, vou escrever a preto, interpretação que mostra, esta interpretação que temos aqui a seguir, mostra que isto está errado. Ou seja, para dizer que não é assim, vou pôr ali um tracinho por cima, como se faz em matemática, não é para negar. Portanto, se eu não pusesse traço, estava a dizer que tinha ali um argumento correto, pondo o traço estou a dizer não, isto não é o argumento correto. Ora, e para mostrar que isto não é o argumento correto, o que é que a gente faz? Portanto, vamos lá recordar, mais uma vez, como é que se faz para mostrar que isto não é o argumento correto. Temos que arranjar uma interpretação que torne este verdadeiro e este falso. Portanto, isto não quer que, para alguma interpretação, é isso. Quando nós queremos mostrar que o argumento não é correto, o que é que nós temos de fazer? Temos que arranjar uma interpretação para a qual as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa. E, portanto, assim mostramos que o argumento não está correto. Ora, é exatamente uma interpretação desse tipo que está aqui. E a interpretação que está aqui é assim. Por exemplo, vamos supor que o nosso universo é o z menos o zero. Vocês, quando eu aponto com o rato, vocês veem? Pronto, está bem. Ok, é que eu não tinha a certeza e assim dá-me jeito.
Portanto, o nosso universo aqui é o z menos 0. Pronto. São todos os números inteiros menos o 0. E depois o Q de x e y vamos supor que significa que x mais y é igual a 0. Pronto. Então, agora para nós o Q de x e y vai significar x mais y igual a 0. Bem, então, à luz disto, o que é que nós temos aqui? O que nós temos aqui, à luz disto, é que o que é que isto significa? Esta aqui vai significar o seguinte: para cada x existe um y tal que x mais y é igual a 0. Agora vocês pensem nos números inteiros, menos o 0, tiramos só o 0. Portanto, nós estamos a pensar nos números, eles são muitos, não é? Depois menos 3, menos 2, menos 1, depois o 0 não está lá, não é? Portanto, isto aqui é o 0, menos o 0, o z, menos o 0, não é? São estes números todos, são todos inteiros menos o 0. É evidente que para cada número destes existe um outro que somado com o primeiro dá 0. Por exemplo, se o meu número x for 2, somo com menos 2, dá 0. Se o x for menos 3, somo com o 3, dá 0. Portanto, qualquer que seja o x, existe um y tal que x mais y é 0. Isto é verdadeiro, não há dúvida nenhuma. Para esta interpretação do que é verdadeiro. Agora, e neste universo, agora a de baixo já não é. Portanto, esta aqui, esta era verdadeira, mas a de baixo já não é. Porque o que é que diz a de baixo? Existe um y, e quando estamos a dizer existe um y, é sempre aqui no nosso universo, tal que y mais y é igual a 0. Ora, tendo em conta que se lá tivéssemos o 0, até era, não é? Mas como nós temos aqui um universo ao qual tiramos o 0, nós podemos escolher a interpretação que quisermos. Se eu arranjar uma interpretação que torna a primeira verdadeira e a segunda falsa, já não é um argumento correto. Portanto, arranjei uma interpretação que torna a primeira verdadeira e a segunda falsa, logo já não temos um argumento correto. Se não temos um argumento correto, não vamos aqui arranjar regras que nos levam a argumentos que não são corretos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que as nossas provas formais só nos levem a argumentos corretos, não é? No fundo, elas são uma outra forma de obter argumentos corretos. Ora bem, portanto, o que é que aqui estava de problemático? É que eu substituí o x por y, quando o y aparecia aqui em A, mas não é só por o y aparecer em A, é que realmente o que vamos ver é que nunca pode acontecer, quando está lá o y em A, eu não posso substituir o x por y se o x estiver no escopo de um quantificador que limita ao y. Portanto, eu tenho aqui um quantificador que limita ao y e o x está no escopo desse quantificador que limita ao y. Isto eu não posso fazer. Portanto, digamos que aquilo que aqui agora temos de respeitar nesta regra é, eu posso fazer sempre a substituição se t for livre para substituir x em A, ou seja, se não existirem ocorrências x em A no escopo de algum quantificador que limite t, não é? Porque agora estamos a falar desta regra, qualquer que seja o xa, passamos à fórmula bem formada que substitui o x por t. Pronto, como já vimos atrás, isto é para ver qual é o significado disto que está aqui, que está na nossa regra, não é? Vamos lá ver a nossa regra atrás. Portanto, que está aqui na nossa regra, que é esta coisa, mas não se esqueçam que, como nós já vimos aqui, é assim, na maioria dos casos basta ter isto em conta, que não há problemas, pronto, mas pode haver alguma situação em que seja mais delicada, então temos que saber exatamente o que é que aquilo significa e saber que não podemos fazer. Ora, muito bem. Então já temos uma regra, que é a eliminação universal. Pronto, cá está ela outra vez e outra vez. Este slide no fundo repete coisas que todas elas já foram ditas. Pronto, este slide diz, esta regra diz-me isto. Pronto, é tudo repetições, não é? De qualquer que seja o xa, deduzo o A onde o x foi substituído por t. Posso fazer isto se t for livre para substituir x. Em particular, posso fazer isto nestes dois casos. A variável x é sempre livre para substituir x em ax, portanto, eu posso fazer sempre isto.
se for substituir. Portanto, no fundo, o SXX pode sempre fazer e depois, se Y não ocorre em AX, portanto, se o Y não ocorre em AX, Y é livre para substituir X em AX. Pronto. Portanto, aqui substituir o X por Y e posso fazer isso se o Y não estiver no AX, não há problemas. Pronto. Isto já está bem estruturado. Ora bem, vamos agora aqui para uma mais delicada, que é a introdução universal. Portanto, já vimos o que é a eliminação universal e agora a introdução universal. Ora, intuitivamente, o que é que isto vai ser? Para percebermos o que é que vamos fazer a seguir. Intuitivamente, o que nós vamos fazer é assim, se ponhamos que, partindo das premissas, temos determinadas premissas e chegamos a AX0, onde x0 representa uma variável qualquer. Eu peço desculpa, estão aqui uns... Falta aqui o A, já estou a ver que faltam aqui todas as letras que têm acento. Isto é porque eu faço este slides em LaTeX, que depois tenho que compilar o texto e às vezes, se não tiver lá um package, os acentos depois, se não os fizer de outra maneira... Pronto, mas lê-se bem. O que eu quero dizer é que estou a ver que neste texto faltam todas as letras acentuadas. Ok, mas percebe-se bem. Portanto, suponhamos que partindo estamos a fazer uma prova formal e chegamos a AX0. E sabemos, pronto, tudo o que nós fizemos nessa prova formal relativamente ao x0 foi pensando no x0 como uma variável qualquer, portanto, sem restrições quaisquer na variável. Pronto, então se fizemos tudo isso a pensar numa variável qualquer sem restrições, não é? Como x0 é qualquer, então é legítimo concluir que o A de x se verifica para todo x. E então concluímos qualquer que seja o x, A de x. Ou seja, esta regra, mas já vamos ver como, esta regra vai nos permitir partir do A de x0, em que sabemos que o x0 é uma variável arbitrária, para qualquer que seja o x, A de x. Por isso é que dizemos que é a introdução universal. Só que é preciso fazer isto com cuidado, vamos ver como. Portanto, é isso que agora vamos ver, isto é só a ideia intuitiva, vamos ver como é que isto se faz. Portanto, a regra, tal e qual como no teorema da dedução, tem que usar uma caixa, temos de usar uma caixa, está aqui explicada como é que vai ser. Portanto, vai ser assim, vamos supor que dentro de uma caixa, eu tenho lá a minha variável x0, que é uma variável nova na prova, não tinha aparecido antes na minha prova, nem vai aparecer depois, só aparece nesta caixa, portanto é como se fosse uma variável local, mas que é uma variável arbitrária, sem restrições, é uma qualquer, representa uma variável qualquer. E vamos supor que para essa representação de uma variável qualquer, nós fizemos várias contas, aqui assim, pronto, como é habitual, aquelas contas que fazemos quando estamos a fazer uma demonstração formal, usando as regras, etc. Aqueles 3 pontinhos são aqueles passos que fizemos dentro da caixa, usando as regras do costume. E vamos supor que depois, eu cheguei aqui a uma fórmula bem formada A, este SX, x0 só quer dizer que é uma fórmula onde estaria a variável x, mas onde x está substituído por x0, não é? É o que quer dizer, é só para saber que há lá um x0, agora vamos substituir este x0 por x. Pronto. Ora bem, se eu fazer isto, então posso agora, a partir daqui, concluir qualquer que seja o xa. Portanto, reparem que aqui, este aqui está a representar aquele que eu ali naquele slide anterior dizia, pronto, eu chego a x0, e de AX0 eu concluo qualquer que seja o x, AX. Não é? Portanto, é isto que nós temos aqui assim. Ora bem, alguma pergunta sobre isto? Ora, muito bem. Então, pronto, eu às vezes, quando vejo que os vossos microfones estão ligados, sem ser para vocês falarem, desligo só para não haver barulhos, não é? Na aula que sejam extra, mas vocês, quando quiserem perguntar, ligam o microfone e fazem perguntas.
Pronto, mas para evitar assim ruídos às vezes não interessam, desligo os vossos microfones. Ora bem, portanto, vamos lá ver. Então, esta regra é a introdução universal, que acabámos de explicar, não é? Onde x0 figura como representante de qualquer variável e aparece só dentro desta caixa. Pronto. Depois, o que está aqui, muito abreviadamente, então, muito abreviadamente mesmo, digamos que eu de isto concluo isto, não é? Muito abreviadamente é como este que pus aqui, não é? No fundo, abreviadamente isto, em vez de ter A de x0, está aquele SX0. Ora bem, então, vamos ver algumas aplicações desta regra. Ora, então vamos lá ver. Aqui uma aplicação já da regra. Eu quero provar que, ora vamos lá ver, de qualquer que seja o x, p de x, qualquer que seja o x, p de x implica q de x, concluo qualquer que seja o x, q de x, não é? Quero provar isto. Portanto, tenho as minhas premissas, reparem, eu se olhar para isto mesmo antes de fazer a prova, que é um bom exercício que vocês devem fazer, é assim, eu antes de começar a prova, olho para aquilo que tenho e vejo mais ou menos qual é o esquema, porque o que é que eu estou a dizer? Olha, então é assim, todos os x satisfazem p de x, estou num universo, porque isto tem que dar para qualquer um, não é? Estou num universo, todos os x satisfazem p de x. Depois também sei que nesse universo, seja lá qual for x, se ele satisfaz p de x, então também satisfaz Q de x. Bem, então se eu sei que todos satisfazem P de x e quando P de x é satisfeito, o Q de x também é, então todos satisfazem Q de x. Ora, é mais ou menos esta aqui mesmo, ficamos logo convencidos que sim, isto vai acontecer. E depois também vemos que de algum modo, eu penso assim, bem, tirar ali se qualquer que seja o x P de x, então eu até posso tirar o quantificador e assim, verifica-se para todo o x, e agora qualquer que seja o x eu tenho isto. Estamos aqui a pensar. Então agora o modo exponens vai-me dar o Q de x. Isto mostra-me que, dá-me logo a ideia que aqui vai-me aparecer o modo exponens, só que para aplicar o modo exponens tenho que tirar o quantificador, porque o modo exponens para o aplicar não tem lá quantificador nenhum. Portanto, e no fundo o que eu vou fazer é, o que é que vamos fazer? Vamos tirar os quantificadores, eliminando, mas depois no fim temos que voltar a introduzir o quantificador, porque tem aqui qualquer que seja o x, não é? Pronto, portanto vamos ter que fazer eliminação universal e depois introdução universal, é isso que vai acontecer. Ora, muito bem, então vamos lá, eu aqui tenho premissa, e agora o que é que vamos fazer? Vamos tirar o primeiro quantificador, vamos tirar este, e fica só P de x0. Já há uma caixa com aquela ideia, claro, podíamos estar a fazer contas e depois só daqui a bocadinho é que darmos conta e pensarmos assim, não, tem que ir por lá uma caixa atrás. Claro, isso depende, mas como sabemos, vamos ter que meter aqui um quantificador, mais ou menos já temos a noção que isto, temos que meter ali uma caixa para dizer que vamos dar por uma variável x0, que é uma variável qualquer, que no fim vamos aplicar a essa variável x0 o quantificador novamente, não é? Portanto, vamos aqui pôr uma variável x0, que é local, só dentro da caixa, mas é uma variável qualquer, com a ideia já com a nossa ideia de que no fim vamos ter que lhe aplicar o quantificador universal outra vez, introduzindo o quantificador universal. Pronto, com essa ideia podemos já abrir a caixa e, portanto, abrimos a caixa, eliminamos este com o P de x0, portanto, usámos uma eliminação universal passando do x a x0. Depois, eliminamos o segundo quantificador, passamos de px0 a q de x0, portanto, o que é que fizemos? Usámos o 2, a eliminação universal passámos de x a x0, e depois o que fizemos? Usámos estas duas primeiras, estas duas estão dentro da caixa, aplicámos modo exponens e ficou o x0, pronto. Agora, este x0, obviamente, é uma variável qualquer. Porquê? Porque quando eu aqui tirei o quantificador, eu posso fazer isto de qualquer variável x0.
não é? Quando está o quantificador universal, existencial é diferente. O quantificador universal, eu sei que se tem qualquer que seja P de x, eu posso pôr P de x0 para qualquer variável. Portanto, fiz isso, depois fiz o mesmo para a segunda premissa, escrevi o P de x0 e agora posso introduzir outra vez o quantificador universal. Portanto, eu digo 5, aqui até seria melhor que normalmente vamos fazer isso, para além de pôr esta justificação, por também acrescentar aqui uma coisa que falta. Pastor, era obrigatório utilizar a introdução universal nessa demonstração? Dá para fazer Como é que fazia de outra maneira? com a eliminação universal, em vez de fazer S de x para x0, de x para x. E depois dava direto, não? Não estou a ver. O que está a dizer é que tinha aqui um x, aqui assim um x. Sim, fazia o S em vez de ser de x para x0. Ou seja, de x fazer igualzinho, mas chamar x em vez de x0? Sim, posso ter percebido mal. Pois. Acho que era possível fazer isso em cima. Não, mas é assim. Portanto, não sei se me está a dizer assim. Pagava aqui este 0 e ficava igualzinho a isto? Era só apagar o 0? É isto? Ficar assim? Sim. É isso? Sim. Não, mas quando se usa a eliminação universal, claro que estruturalmente não era o significado fundamental estava cá, mas devem usar sempre o x0 para vincar que é uma variável, até para distinguir das outras variáveis. Okay. Portanto, devem usar sempre um nome diferente. Ok, se não tivesse tal e qual como está aqui, só chamando x em vez de x0, isso não era muito grave. Digamos que se fôssemos estar a corrigir aquilo que o desconto não era grande. Mas o que eu recomendo é usarem mesmo o x0, porque assim vinca mesmo que é aquela variável que se está a usar ali desta maneira, para a eliminação universal, está bem? Torna muito mais claro o que estamos a fazer. Ora bem, portanto, agora temos esta demonstração feita e agora, vejam lá se há mais perguntas. Agora, não há dúvida, isso é importante, que isto tem que se fazer, porque é um erro que às vezes aparece e não pode ser. Isto tem que se tirar os quantificadores, isto é, para aplicar o modus ponens, temos de tirar os quantificadores, não há volta a dar, está bem? Portanto, isto tem que se fazer sempre, não se pode fazer de outra maneira. Temos que usar as regras de forma rigorosa, portanto, são as regras que temos e de forma rigorosa, passo a passo. Ora, vamos ver aqui outro exemplo, que é uma coisa que nós sabemos, não nos admira nada, que é se eu tiver qualquer que seja o xp de x, daqui eu derivo exatamente a mesma coisa em que o x foi substituído pelo y, e pronto, está aqui uma demonstração que é simples, que é só qualquer que seja o xp de x é a premissa, depois eu tiro este quantificador qualquer que seja o x, portanto ponho p de x0, porque ponho aqui dentro da caixa porque vou usar outra vez a introdução universal, porque era meter-lhe aquele qualquer que seja o y, não é? Portanto, aqui foi só tirar o quantificador, meti dentro da caixa, porquê? Porque eu a seguir quero ir aplicar isto, pronto. Então fizemos aqui dentro desta caixa coisas que são possíveis para um x0 universal, que é um qualquer, e agora posso tirar isto chamando ao x0 o y, portanto qualquer que seja o y, p de y, e está feito, não é? Isto é importante porquê? Porque reparem, se eu tivesse mesmo de estar dentro da caixa, imaginem que eu tinha assim, como vamos ver a seguir, mas depois quando tivermos essa regra vemos melhor. Porque, por exemplo, se nós tivermos aqui um existe em vez do qualquer, nós também podemos deduzir o p de x0.
mas já não vamos poder aplicar depois outra regra a seguir. Portanto, é importante termos aquela caixa e termos lá aquela x0 e com a ideia de que aquele x0 vai ser, e que tudo o que fizermos dentro da caixa é para uma variável qualquer. É importante ter isso bem claro na prova. Pronto, então este foi outro exemplo. Aqui ainda temos mais um exemplo em que temos duas caixas, uma dentro da outra. Então vamos ver mais este exemplo. Portanto, mais um exercício, né? Mais um treino. Ora bem, então aqui queremos ver que daqui concluímos isto. Portanto, no fundo, há aqui uma troca de quantificadores. Temos qualquer que seja o x, qualquer que seja o y, p de x, y, e agora vai ficar qualquer que seja o y, qualquer que seja o x, p de x, y. Portanto, que a troca de quantificadores, portanto, de uma expressão, de uma forma bem formada, deduzimos a outra. Portanto, o que é que nós temos aqui? Aqui temos qualquer que seja o x, qualquer que seja o y, p de x, y é a premissa, e agora nós no fim queremos lhe meter aqui a variável y, e já abrimos aqui uma caixa em que este y0 é uma variável qualquer, a qual depois vamos substituir por y. Isto, ter ali y0 e y só ajuda a ver qual é a variável que vai ser substituída pela outra, mas não tinha que condizer este y com isto, né? Mas ajuda. Portanto, este y0 é uma variável qualquer que no fim vai corresponder à introdução deste quantificador. Mas depois também vamos ter que tirar não é? Vamos ter que tirar os dois quantificadores. Portanto, aliás, vamos ter que tirar este primeiro. Portanto, já temos ali o y0 na caixa grande, mas na verdade começamos a trabalhar com o x, porque primeiro vou ter que tirar este quantificador x. Portanto, dentro dessa caixa vou meter outra caixa, onde tenho a variável x0, que é uma qualquer, e começo por pegar nesta premissa e digo, eu elimino este quantificador x, e sei que esta variável aqui é uma qualquer, vou-lhe chamar x0. Pronto, ficou qualquer que seja o y, p de x0, y. Portanto, eliminei o primeiro quantificador e tenho aqui esta caixa com esta variável x0, onde sei que o x0 é uma qualquer, porque veio ali da eliminação do quantificador universal. Depois, aqui dentro, vou eliminar o y e chamo-lhe y0, portanto, aqui já é importante, reparem, eu até podia ter começado isto, vou aqui fazer uma coisa, mas depois vou apagar. Eu até podia ter começado isto, ainda sem saber muito bem o que aqui ia acontecer, podia ter começado isto sem fazer esta caixa, fazendo só esta do x0, não é? Só que depois, a seguir, eu vou ver que tenho que eliminar também outro quantificador e meter aqui o y0. E no fundo este y0 vai ser aquele que primeiro vai tomar aqui valores. Portanto, isso mostra-me que eu então tenho que meter esta caixa pequenina ainda dentro de uma maior, onde eu tenho também ali uma variável que é uma qualquer, o y0, e agora digo, pronto, então faço a eliminação deste e fica p de x0, y0. Pronto, portanto, tenho aqui, foi também a eliminação universal. Ora bem, agora já posso sair da caixa mais pequenina, onde a minha variável arbitrária era o x0, e posso substituir tudo o que é x0. Então, saio daqui, ponho qualquer que seja o x, p de x, y0. Pronto. Já estou a pôr ali o x primeiro como queria. E depois a seguir, então, saio da caixa grande e vou substituir este y0 por y. Qualquer que seja o y, qualquer que seja o x, p de x, y. Portanto, usei uma caixa dentro da outra, duas vezes a introdução universal. Portanto, usamos duas vezes a eliminação universal e outras tantas a introdução, porque foi só para trocar a ordem dos quantificadores. Ora bem, então já temos aqui, ainda temos aqui outra, então ainda vamos ver esta. Vamos ver mais um exemplo de prova. Aqui também temos uma caixa dentro da outra, mas por razões distintas. Aqui, como estão a ver, vai haver um uso de um ingrediente que já tínhamos no cálculo proposicional, que é o TD, né? Teorema da dedução. Portanto, por isso é que está uma caixa ali dentro. Vamos ver o que é que queremos provar aqui. Eu tenho aqui qualquer que seja o x, SX implica P de x. Esta premissa, e desta premissa
eu quero concluir que qualquer que seja o x, não P de x, implica não SX. É evidente que todas as vezes que temos uma situação deste tipo, nós temos que olhar para o que está dentro do quantificador. Ora bem, se eu não tivesse lá os quantificadores, o que é que eu tinha aqui? Tinha aqui SX, implica P de x, que é para nos dar mais ou menos a ideia do como é que vamos fazer. E depois daqui, quero concluir isto. Aliás, se nós não tivéssemos a ver bem, uma ideia era, se eu ainda não sei bem como é que vou fazer, posso primeiro tentar ver como é que eu provava só isto e depois já faço a demonstração toda no fim. Por exemplo, se eu quisesse provar só isto que eu escrevi aqui, estão a ver, se eu quisesse provar só isto, ou seja, isto é como quando tem ali, não é? Se quiserem, vou escrever isto tudo, pronto. É assim, isto fazia logo pensar no teorema da dedução, porque tenho aqui uma premissa e agora quero deduzir uma implicação. E eu pensava assim, isto ainda é o meu rascunho. Então isto é uma premissa. Isto é uma premissa. E agora vou aplicar o teorema da dedução. Pego aqui no não P de x como hipótese. Ainda estou a pensar no meu rascunho. Pego aqui no não P de x como hipótese e agora vou ver se consigo chegar àquilo. Mas se usar, não é? Se usar modos Tollens, eu concluo que não S de x usando, pronto, agora se eu dizer aqui 1, 2, 3, usando 1, 2 modos Tollens. Não há dúvida nenhuma. Então posso sair da caixa e dizer, olha, então não P de x implica não S de x usando TD, não é? Eu estou no meu rascunho, penso assim, bem, se eu tirasse os parênteses, se eu tirasse os quantificadores, eu fazia assim a prova daquilo. Então agora só tenho é que ter em conta que tenho ali quantificadores, mas como eu tenho qualquer que seja o x, verifica-se a primeira e depois no fim concluo qualquer que seja o x, verifica-se aquela segunda implicação. Então o que é que eu vou fazer? Vou eliminar o quantificador, fazer as contas, que são no fundo essencialmente estas contas que eu fiz aqui no rascunho, e depois introduzo outra vez o quantificador. E é isso que se está aqui a fazer, olha. Portanto, tem esta premissa e agora eliminei o quantificador, mas como eu já sei que no fim lhe vou introduzir outra vez o quantificador, então vou fazer estas contas agora dentro de uma caixa em que este x0 é uma variável qualquer. Portanto, tirei o quantificador, chamei ao x0 em que o x0 representa uma variável qualquer. Pronto, com a devida justificação. E agora vou fazer aquelas contas, agora eu quero chegar a isto. Pronto, então faz pensar que se eu quero ir daqui para aqui, eu quero deduzir uma implicação, posso pensar no teorema da dedução, que é o que estamos aqui a fazer. Então ponho isto aqui como hipótese, e por acaso vem logo, não é o que nós queremos, por modos Tollens. Pronto, então já concluí que não P de x0 implica não SX0, usando 3, 4 e o teorema de dedução, e pronto, e agora isto já é o que eu quero. E como isto for uma variável qualquer e foi feito para uma variável qualquer, agora basta aplicar-lhe o quantificador universal. Portanto, eu posso concluir qualquer que seja o x, isto verifica. Portanto, a ideia é esta, tem uma coisa que se verifica para todo x. Ok, eliminando, neste caso, aquele x que eu chamo x0 para acentuar que é uma variável qualquer e que só está dentro da caixa. Faço as contas dentro da caixa. Tudo que me aparece no fim, que é x0, é uma variável qualquer, portanto eu posso aplicar outra vez o quantificador universal, pronto, e está feito, e está provado o que eu queria. Ora bem, perguntas sobre isto? Para passarmos à frente. Pronto, então se não houver perguntas, o que é que nós temos neste momento? Temos já 2 regras e faltam-nos mais 2. Ora, então vamos lá ver. Vamos para a introdução existencial, que no fundo é mais simples. Quais são as mais simples destas regras? As mais simples são eliminação universal, que é simples, é tirar o quantificador, temos de ter ali um
cuidadozito, mas que já vimos que é um cuidadozito que na maioria das vezes não tem problema nenhum, e é a introdução existencial. A introdução existencial, portanto, diz assim, se eu tiver, portanto, eu tenho aqui, o que é que isto é? Isto é como se eu tivesse um exemplo, é como se eu tivesse assim, tenho aqui A de T, então se eu tenho A de T, estou a dizer que se verificar para um certo T, eu posso concluir que existe um X tal que A de X. Pronto, é isto que é a introdução existencial. E o que é que esta introdução existencial tem? Só tem aqui assim, uma restrição, onde T é livre para substituir X em A, mas já vimos há bocadinho o que é que isso queria dizer, vimos isso na eliminação universal, com todo cuidado o que é que isto queria dizer, e também vimos aquilo que aqui eu também vou escrever, porque é verdade, que na maioria das vezes, o que vai acontecer na maioria das vezes é o seguinte, que é quanto basta para que eu possa aplicar sem problemas. Basta que portanto, estamos a falar agora desta, não é? Não estou a falar nesta. Basta que T não apareça já me ponho ali outro exemplo, porque como usei também aqui A, pode ser confuso, e eu já vou pôr ali outro exemplo para explicar uma coisa. Basta que T não apareça em A ou que T é igual a X. Por exemplo, eu agora, aqui, aliás, vou aproveitar este, só que em vez de escrever A, para não fazer confusão com aquele A que está ali, vou chamar de P. É evidente que quando estamos a falar do A, quando nós estamos a falar do A, quando digo assim, T não aparece em A, o nosso A é este, não é? O nosso A é este. Portanto, o nosso A é este. Portanto, é neste A que estamos a falar. Ora, o T não aparecia lá, não é? Portanto, no fundo, não podemos ter ali uma variável repetida. Ou então ser o próprio X. Portanto, se eu tiver aqui P de X, posso fazer isto à vontade. Portanto, aqui está ilustrado as duas situações em que eu posso fazer à vontade e satisfaz esta condição. E a maioria das vezes são coisas deste tipo. Ora bem, então vamos agora ver aqui um exemplo em que nós usamos esta eliminação existencial. Portanto, eu tenho aqui qualquer que seja o x, wx implica rx, tem aqui wm e depois existe um x tal que é rx. Ora, reparem, se nós olharmos para isto com atenção, vemos aqui qualquer que seja o x, wx implica rx. Agora, para um certo m, eu tenho wm. É evidente que eu começo a pensar com esta e com esta, verifica-se rm. Por trás está o modus ponens, não é? Porque é como se eu dissesse assim, bem, verifica-se para todos, então verifica-se também para o m. Agora eu tenho aqui o wm, então modus ponens, verifica-se este. Pronto, mas depois verifica-se este, então existe um x tal que é rx. Pronto, é isto que vai acontecer. E já tenho aqui no meu rascunho a coisa esquematizada. Pronto, e é o que está aqui. Portanto, eu tenho aqui a premissa, qualquer que seja, aqui não abrimos caixa nenhuma porque não vamos usar nenhuma daquelas, só precisamos de caixas quando depois vamos usar a introdução universal, o teorema da dedução, não é? Até este momento é nestes dois casos que precisamos de caixas. Vamos ainda aprender outro em que precisamos de caixas e no total vamos ter 3 regras em que precisamos de caixas. Mas aqui não aparece nenhuma regra em que precisemos de caixas, portanto, temos só aqui a eliminação universal, WM implica RM, pronto, foi aquilo que já tínhamos pensado ali ao lado no nosso rascunho, com a respectiva justificação. Depois isto é uma premissa, agora é o modus ponens, portanto uso o 2, uso o 3 e modus ponens concluo RM. E agora uso aqui a introdução existencial. Se eu tenho RM, concluo existe um XRX, isto para ficar bem completo, devíamos pôr ali... devíamos pôr aqui
S mx, não é? Em que o m passou a x. Pronto, portanto, é simples, não é? Aqui só usámos as duas regras que são as mais simples, que é eliminação universal e introdução Um bocadinho mais existencial. agressiva do que Ora bem, simplesmente falta-nos x. agora uma regra que vamos ver, é a última regra, que é esta, que é a regra, a eliminação existencial. Ora, esta da eliminação existencial é um bocadinho mais complexa, consiste no seguinte. Está aqui com umas gralhas. Não, isto tem outra vez, houve aqui outra vez um problema de compilação. Eu acho que já nem foi de compilação, foi... Bem, aqui falta um S. Não, aqui, desculpem, eu vou só aqui emendar isto rapidamente. Portanto, o que vamos ter aqui é, aqui temos x0, mas vai ser um x0 diferente do de há pouco. Aqui temos aquele S que costuma dizer que eu em A é uma fórmula bem formada, mas que tinha lá o x, mas o x foi substituído por x0. E falta aqui um B. E falta aqui o B outra vez. Ora bem, o que esta regra diz é o seguinte, o que ela diz Ora bem, o que esta regra diz é, vamos supor que eu tenho a determinada altura na minha prova, existe um x tal que A, não é? Em que A é supostamente uma fórmula bem formada que tem lá um x dentro, não é? Que é limitado por este quantificador. Eu tenho isto. Agora, eu vou fazer o seguinte, tenho isto lá numa certa linha, agora vou abrir uma caixa e nessa caixa faço o seguinte, ponho, agora isto é diferente, esta variável x0 é, como aqui diz, o que esta variável x0 figura como constante, quer dizer, como um valor, aqui constante é no sentido, é um valor particular. Isto não é um valor qualquer, é um valor particular. E aparece lá dentro desta caixa. E depois não pode aparecer no B. O x0 já não pode estar no B. É diferente, totalmente diferente daquela da há bocadinho da caixa para a introdução universal. Porque o x0 no fim não pode aparecer no B. O raciocínio é este. Essencialmente o que se passa aqui quando aplicamos esta regra, o que fazemos é o seguinte. Eu sei, portanto, eu sei que existe um x. Agora, se eu pensasse em termos de interpretações, se eu estivesse no universo, é assim, existe um fulano X nesse universo que satisfaz A, mas eu não sei quem é. Não sei quem é o fulano, não posso, portanto, não sei quem é. Existe um, mas sem saber qual é. Então, eu abro aqui uma caixa e digo assim, ok, eu sei que existe um, não sei qual é, vamos supor que é um tal x0. Vamos supor que é um tal x0, por isso é que dizemos que ele é particular. É um particular, mas não sei qual é. Ora, até vamos depois colocar, vamos ver que vamos depois colocar aqui hipótese para acentuar que isto é a hipótese do que é o x0. Mas já vai nos aparecer já ali a seguir nas demonstrações que vamos fazer. Vai nos aparecer aqui hipótese, quer dizer, é para acentuar que a hipótese que se verifica o A para o x0, que é para o x0 e não para o outro. Pronto, então,
eu sei que existe um fulano naquele universo que satisfaz A. Então vou chamar esse fulano XR, eu não sei se é o João, o António, ou se eu estiver num universo de números, se é o 5, o 7 ou o 8, não sei. Mas sei que existe e vou-lhe chamar X0. E agora vou fazer contas dentro da caixa que dependem do facto de se satisfazer isso para um X0. Mas consigo fazer contas de tal maneira que no fim chega a um B onde não aparece o X0. Quer dizer, o X0 já não está lá, já foi descartado. Fiz as contas com o X0 e dentro da caixa ele foi descartado, desapareceu. Portanto, no meu B já não aparece X0 nenhum. Então quer dizer que, assumindo que existe um X0 que satisfaz aquilo, eu consegui fazer contas e chegar a um B. Então posso concluir que o B se verifica. Não é? Portanto, então depois tiro o B para fora da caixa e concluo o B. Pronto, isto é que é a eliminação existencial. E depois justifico, vou lá buscar porque é que eu pude fazer isto. Olha, porque eliminei o quantificador aqui, supus que aquele A se satisfazia para um certo X0, fiz as contas, cheguei a B, o B já não tem nada a ver com o X0, portanto, eu o X0 não sei quem é, não posso tirá-lo para fora, porque não faço a mínima, não é? Portanto, mas o B já não tem o X0 e, portanto, eu agora já posso concluir o B e continuar a minha prova. Pronto. Portanto, como diz aqui, e aquelas gralhas, aquelas coisitas de há pouco continuam aqui assim, já tiro. Portanto, como diz aqui, existe um X tal que A e uma sequência da forma ilustrada na caixa, deduzimos B, caso o X0 não ocorra em B. A variável X0, está a mesma gralha, houve aqui um problemazito. A variável X0 usa-se só dentro da sua caixa e chamamos hipótese A de X0. Pronto, e vamos ver isto tudo que está aqui dito. Vamos agora ver então exemplos disso. Ora bem, então vamos lá ver um exemplo. Ora, vamos ver aqui assim um exemplo. Ora, aqui temos... aqui queremos provar, o que é que nós queremos provar? Queremos provar que desta premissa, pronto, isto mudou de linha, também não sei porquê. Desta premissa e desta, concluímos... há aqui umas coisitas que faltam. Eu completo. Pronto, o que é que nós queremos fazer? Vamos supor, isto tanto faz, pode ser P de X, implica Q de X. Vamos supor que eu tenho qualquer que seja o X, P de X implica Q de X. Agora eu sei que existe um X tal que P de X e quero concluir que então existe um X tal que Q de X. Portanto, as minhas premissas são, qualquer que seja o X, P de X implica Q de X. E a outra, existe um X, P de X. E eu quero concluir com isto existe um X, Q de X. Isto é mais ou menos óbvio também, digamos, o bom senso, a nossa forma de pensar habitual diz-nos, pois isso é, então qualquer que seja o X, se satisfizer P, também satisfaz Q. Agora, existe um que satisfaz o P, então esse próprio que satisfaz o P vai satisfazer o Q, e portanto existe um X tal Q de X. Pronto, no fundo, não é? Não admira nada. Ora, então como é que isto se faz? Eu tenho aqui a minha premissa que é qualquer que seja o X, P de X implica Q de X. Depois tem aqui uma outra premissa que é existe o X tal que P de X. E agora vou-me preparar para a eliminação. Embora eu só no fim é que explico que, não é? Tal e qual como está ali no esquema que vimos há bocadinho, que foi a eliminação que usamos, mas o que nós vamos fazer aqui assim é pego no existe um X, P de X, e vou eliminar o quantificador existencial, ponho aqui P de X0 e ponho aqui hipótese, neste caso ponho aqui hipótese e ponho ali o X0. Já sei que este X0, quando estou a fazer isto, é uma variável particular, não é uma qualquer. Pronto, no fundo...
aquela hipótese é no sentido, vamos supor que é o x0, um dos fulanos que satisfaz o p de x lá no universo, não é? Portanto, p de x0 é a minha hipótese. Agora, vou fazer as contas com isto. Eu quero chegar ao q de x0, obviamente, não é? Quero chegar ao q de x0, que com isso depois já consigo que quero. Mas pronto, agora aqui elimino o outro quantificador lá de cima, fica p de x0 implica q de x0, portanto foi eliminação universal e substituímos o x por x0. Depois, modo exponens, que é a nossa mais famosa regra, temos q de x0, portanto p de x0. Portanto, modo exponens é aquela regra que eu espero que vocês, mesmo daqui a uns anitos, já depois de se terem esquecido, fica sempre lá em algum cantinho do vosso cérebro, mas daqui a uns anitos já depois se esquecerem de algumas coisas destas, que isto depois vão encontrar outra vez numa cadeira de inteligência artificial, por exemplo, mas o que eu espero é que vocês daqui a uns anitos, depois já se terem esquecido de algumas destas coisas, que como eu digo estão lá sempre para quando for preciso irem-se buscar facilmente, mas a modo exponens espero que não se tenham esquecido, não é? Que é uma regra que nós no dia-a-dia no fundo estamos sempre a usar e portanto saber o que é o modo exponens, que fique sempre lá na vossa memória, não se esqueçam mais, a mais famosa. Portanto, aqui usamos outra vez modo exponens e agora o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui o q de x0, posso usar a introdução existencial. A introdução existencial permite-me, quando eu tenho um q de x0, introduzir ali o quantificador existencial e digo, então existe um x, tal que q de x. Portanto, isto foi a introdução existencial, em que o x0 passou a x, e agora, ao mesmo tempo, cheguei aqui a uma fórmula que já não tem lá x0 nenhum. O existe um x que é de x já não tem lá x0 nenhum, então posso tirá-la para fora da caixa. Portanto, aqui dizemos, então, eu tiro-a para fora da caixa e, portanto, posso agora fazer a minha justificação, como é que eu concluí o existe um x tal que é de x? Bem, concluí isso como, a partir desta fórmula que tinha aqui, apliquei a eliminação existencial, portanto, foi o 2, que era onde estava aquela fórmula, usei a caixa, que no fundo é o 3 a 6, e foi a eliminação existencial. Portanto, temos aqui a prova feita, porque já chegámos onde queríamos, que é o existe o x tal que é de x. Portanto, esta é a última regra, não é? Dos quantificadores, a eliminação existencial. E vamos aqui ver outro exemplo. Bem, vamos ver aqui outro exemplo. Vamos lá então ver aqui outro exemplo, que é assim. Eu tenho aqui esta premissa, também passou ali de linha, não sei porquê. Tenho aqui esta premissa e concluímos este. Existe um x p de x, qualquer que seja o y, p de y implica qualquer que seja o x q de x, logo qualquer que seja o x q de x. Pronto, nós temos aqui as nossas premissas, que é esta e esta, portanto, isto não tem nada que saber. E agora, o que é que nos convém? Nós temos aqui dentro, reparem, no fundo o que nós pensamos é assim, eu quero chegar a isto, mas o que é que me diz? Diz que qualquer que seja o y, quando o p de y se verifica, então automaticamente isto verifica-se. Ora, eu vou ter de certeza um y para o qual isto se verifica, porque aqui diz que existe um x tal que p de x. Pronto, então eu vou dizer assim, eu tenho esta fórmula e esta. Agora, isto diz-me que para um certo x0, que eu não sei qual é, o p de x0 verifica-se, portanto estou a usar isto. Eu tenho isto, elimino, para um certo x0 isto verifica-se, mas como estou a usar aqui a eliminação do quantificador existencial, vou pôr aqui esta variável, é uma variável local e é particular e digo que é a hipótese. Agora faço as contas com ela, portanto, agora, desta aqui, da 2, se eu eliminar o quantificador universal, fica p de x0 implica qualquer que seja o x que é de x. Reparem que este x, isto é tudo independente, não é? Uma coisa independente do resto. Depois, por modo exponens, eu concluo qualquer que seja o x que é de x, não é? O 3, o 4
e modus ponens leva-me a isto. Agora já cheguei a uma fórmula que não tem lá o x0, isto é importante, portanto é importante usar aqui este x0 que não estava antes, e agora chegar a qualquer coisa onde não aparece o x0. O x0 foi só para isto e não pode aparecer no fim. Pronto, já tem aqui uma fórmula onde não aparece o x0, e que é a que eu quero, tiro para fora e pronto, já cheguei onde queria, não é? Portanto, justificação 1, que foi este, 3,5 foi o que se passou na caixa, e eliminação existencial. Portanto, já temos provado o que nós queríamos. Vejam lá, alguma questão? Ora bem, eu agora vou, ainda tenho aqui outra, está aqui com umas gralhas, mas vamos lá ver. De qualquer modo, eu não vou agora mostrar esta, vou-vos dizer só o seguinte. Eu vou compor estes slides que tenho que ver lá no Moodle como é que estão. No Moodle, além dos slides, que eu estes acho que vou ter que os compor, estes que tinham aqui estas gralhasitas, que não sei se estão lá também com estas gralhas. Estas, não é? Aquelas gralhas que foi ao compilar que isto não ficou bem. Mas só uma coisa, no exercício anterior tinha essas Gralha. Y0 e X. Como? Na linha 4, na introdução universal, tem S, Y0 em vez de X0. Ah, tem razão, obrigada. É verdade, tem aqui uma gralha. Ora, vou aqui já compor. Portanto, aqui nós vimos desta, portanto, ali estava Y, portanto, foi o nosso Y que passou para Y0, está bem? Aqui, tem duas gralhas. Portanto, aqui, ou pomos ali Y0, mas como os outros todos são X0, aqui é X0, é Y para X0, está ao contrário, não é? O Y está trocado com o X. Portanto, aqui este Y passou para X0, exatamente. Pronto, não posso esquecer também. Obrigada, eu assim já emendo isto também nos slides. Ora bem, portanto, o que eu estava a dizer é que vão ter lá os slides e vou pôr lá também 2 vídeos. Por cá é sobre argumentos corretos, mas só, pronto, no cálculo proposicional. Ok, este vídeo é feito com a seguinte, a pensar sobre, não só, mas também a pensar em às vezes questões que aparecem do tipo, às vezes, não sei o que é que vai acontecer este ano, mas às vezes em provas de avaliação, onde ver que aparecem argumentos corretos, aparecem sempre, de alguma maneira, obviamente, há uma maneira onde aparecer, mas às vezes aparecem também em perguntas de escolha múltipla, que são até argumentos simples, de se ver relativamente simples, mas que vocês têm que estar preparados para os analisar de várias maneiras, isto é, não há só uma maneira de ver se o argumento é correto. Há várias maneiras, vocês têm vários meios e têm de ser capazes de, digamos, escolher o meio que vos dá mais jeito no momento. Ora, este vídeo é um bocadinho apontar, chamar a atenção para coisas deste tipo. Portanto, são argumentos corretos. Os exemplos que estão lá não são exemplos para resoluções muito longas, são exemplos para perceberem que realmente os argumentos se podem analisar de várias maneiras, com tudo aquilo que vocês já sabem, portanto, são especialmente, e é uma abordagem que pode ser especialmente útil para tudo, mas especialmente útil, por exemplo, para perguntas de escolha múltipla. Pronto, está lá um vídeo desse tipo. Aliás, este vídeo até eu fiz ano passado, mesmo na altura quando estava para fazer a primeira frequência, a pensar um bocadinho, chamar a atenção para
A primeira, a única. Pronto, mas ele é feito um bocadinho com este sentido que eu agora disse. Depois também vou lá pôr um vídeo, que é muito um vídeo com as regras. No fundo é repetir o que eu estou aqui a dizer, mas mais ou menos, não é? Nunca é igual, porque nunca há duas aulas iguais, mas é um vídeo em que no fundo eu apresento também, a primeira não está lá a primeira, mas a primeira é fácil. Mas estão lá as demonstrações formais com as regras eliminação universal, eliminação existencial e introdução e provas formais. No fundo é um vídeo que vocês vão ver que é baseado também nestes slides que eu estou aqui a mostrar, está bem? Portanto, podem lá ir outra vez ver o que é que eu disse sobre as demonstrações. E nesse não estão estas gralhas de certeza, porque estas gralhas foram provocadas já posteriormente, estas aqui, não é? Que ficam assim mal, porque isto já foi provocado por umas coisas que andei a fazer, primeiro compilar, depois a passar para pronto, e depois não ficou bem, estragou. Quando estava pronto, eu agora vou compor isto. Mas lá não estão estas grades, aquela é capaz de estar, mas paciência, também havia no instante, não é? Esta aqui assim, é capaz de estar, não sei se dei conta dela na altura, mas vocês também veem isso depois. Se perceberem minimamente, têm que dar conta, não é? Mas estes problemas com esta escrita não estão. E, portanto, esta agora vou saltá-la, porque temos que andar para a frente, porque para além de estar aqui com estas coisas todas de escrita, lá eu estou, nesse vídeo explico isto tudo, está bem? Portanto, depois podem ir lá e voltar a ver, é mais uma forma de estudarem. Ora bem, e vou agora avançar e vou aqui resumindo o que é que nós temos agora. Nós agora temos um sistema formal natural para o cálculo de predicados e esse sistema formal natural consiste em quê? Consiste em fórmulas bem formadas que já sabemos como são, já as descrevemos atrás como é que são as fórmulas bem formadas de cálculo de predicados e depois as regras, que são, quais são as regras? Todas as da tabela RI, aquelas primeiro do cálculo proposicional. Aqui a tabela RI referia-se ainda só à primeira página, não é? Depois regras de inferência para o quantificador universal, regras de inferência para o quantificador existencial e o teorema da dedução. Para que não haja dúvidas, todas estas regras estão na tabela RI do Moodle. Digamos que na tabela RI, que chamamos RI, na sebenta, há ali uma parte no cálculo posicional em que só temos as primeiras, mas naquele fecheiro que chamamos tabela RI, que está no Moodle, já tem lá todas. Pronto, é a tabela que devem usar para depois fazerem as provas. Ok, então é isto. Eu agora vou dizer aqui para fechar o capítulo 3 só uma coisa muito rápida sobre a igualdade, sobre o predicado de igualdade, e depois vamos entrar ainda no capítulo 3. Portanto, eu queria chamar a atenção para uma coisa curiosa, que é assim, a igualdade. Nós já vimos quando nós temos predicados num certo universo, o significado do predicado tem a ver com o universo. Por exemplo, se eu digo x é pai de y, este significado para um predicado faz sentido num conjunto de pessoas ou animais, não é? Mas não faz sentido num conjunto de números, porque a menos que eu definisse que era um número ser pai de outro, não é? A menos que eu desse uma definição para isso, mas não faz sentido num conjunto de números. Assim como dizer x é par, também só faz sentido nos números, mas não faz sentido nas pessoas, não é? Claro que eu posso dar sentidos, posso decidir que tem sentido, mas em geral é assim. Ou seja, o significado que eu dou a um predicado tem muitas vezes a ver com o universo onde estou, mas o predicado de igualdade faz sentido em qualquer universo,
porque igual significa ser o mesmo, ser coincidente, não é? X igual, eu posso, X igual a Y, eu posso interpretar isto como X e Y são o mesmo, não é? Pronto, são coincidentes. Pronto, são mesmo, chega. Não é preciso mais nada. Isto também é só uma ideia intuitiva, não vamos andar muito, é só uma ideia intuitiva. Portanto, eu posso ter o meu predicado P de XY, no fundo, estou a falar do predicado que podia designar por P de XY, por exemplo, X igual a Y. Mas como este predicado realmente faz sentido em qualquer universo, por vezes, nós não vamos desenvolver muito isso, mas por vezes há contextos em que o predicado de igualdade se escreve mesmo igual dentro das fórmulas bem formadas. Portanto, em vez de pôr ali uma letra para P para o predicado de igualdade, escreve-se mesmo dentro das fórmulas bem formadas. E nós agora vamos só fazer aqui por momentos uma situação em que vamos pôr lá o predicado de igualdade nas fórmulas e vamos ver uma coisa curiosa. Por exemplo, vamos ver só aqui algumas coisas, só um bocadinho, só para termos uma ideia da existência deste predicado sem irmos muito longe. Por exemplo, é evidente com aquilo que nós, com o significado que damos à igualdade e tendo em conta que os nossos universos são não vazios, eu posso dizer que qualquer que seja o x, existe um y tal que x é igual a y, é o próprio x, não é? Porque basta substituir este y por x. E depois também posso dizer, e depois, isto vai-se verificar sempre. Porque os universos são não vazios. Pronto. E depois, existe um y, de qualquer que seja o x igual ao y, claro que isto é falso. É falso se o universo tiver mais do que um elemento. Porque estou a dizer que todos são iguais ao y. Claro que não são todos iguais ao y, a menos que haja apenas um elemento no universo. Depois temos várias propriedades da igualdade, mas eu não me vou deter muito nelas porque nós vamos estudar estas propriedades mais à frente num outro capítulo. Só queria agora terminar, era com uma observação que é sobre o sinal, existe este sinal ou este. Este sinal significa existe um e um só. Está bem? Este sinal aqui existe um e um só. É o que ele significa. E o exercício que nós agora vamos fazer é escrever o existe um e um só à custa dos nossos quantificadores habituais, do qualquer que seja o x e existe x habituais. E é isso que nós temos aqui, usando o predicado de igualdade. Ora, então vamos lá ver. Quando eu digo existe um e um só x tal que P de x, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe um x que verifica o seguinte. O x satisfaz o P e, além disso, qualquer que seja o y, se o y também satisfizer o P, então de certeza que o y é igual ao x. Portanto, o que eu estou a dizer é, existe um que satisfaz o P e qualquer que seja o elemento do universo, se esse elemento satisfizer P, só pode ser esse tal x, não é? Portanto, isto mostra-me que existe um só x. Outra maneira de escrever é esta. Existe um x que satisfaz P, mas agora eu quero mostrar que só existe um x. Existe um, mas é só um. Então, digo, qualquer que seja o x, qualquer que seja o y, se ambos satisfazem P,
então são a mesma pessoa ou número ou coisa, não é? Portanto, assim, estou a dizer que existe só um. Portanto, existe um que satisfaz e, além disso, quaisquer que sejam os dois elementos do universo, se ambos satisfazem, então eles não são dois, eles são o mesmo. Não é? Pronto, portanto, é uma forma de dizer o existe um e um só, usando o tal predicado igualdade. Ora, terminamos aqui o capítulo 2 e vamos agora iniciar ainda o capítulo 3 a dizer algumas coisas sobre algo que vocês, muitas das coisas que vamos dizer vocês sabem, agora no início. Portanto, vamos então agora... Acabámos aqui os dois primeiros capítulos, são os capítulos da lógica. E agora vamos aqui para o capítulo 3, que é um capítulo onde vamos estudar conjuntos, que vocês sabem muito bem que são conjuntos. Vamos agora rever até algumas coisas, dizer algumas coisas novas e rever outras. Depois, funções, também já conhecem bem a palavra funções. Nós, no fundo, vamos recordar lá mais à frente a definição de função. De certo modo, até vamos recordar aquela definição que vocês estudaram pela primeira vez quando falaram funções e que se calhar já nem se lembram bem da definição. Porque depois começam a falar só funções, não é? Noutro contexto. Pronto, mas isso é lá mais à frente. E digamos que o capítulo, a parte fundamental do capítulo são as relações. No fundo, nas relações nós estamos sempre a trabalhar com conjuntos e vamos ver que as funções são um caso, podemos considerar as funções um caso particular, uma função como um caso particular de uma relação. Portanto, digamos que o grande tema são as relações. Podia até se chamar só relações. Este capítulo podia até chamar só relações, estudava-se na mesma tudo o que está aqui, mas o grande tema são as relações neste capítulo. Ora bem, nós hoje vamos começar a rever algumas coisas sobre conjuntos e algumas, pelo meio vão aparecer algumas coisitas novas, umas notações um bocadinho diferentes, mas já é qualquer coisa de que vocês conhecem. Pronto. Vamos então começar com os conjuntos. E sim, vamos ter aqui algumas coisas que são óbvias, mas que às vezes convém pensar nelas. Por exemplo, nós todos sabemos que dois conjuntos são iguais se somente se têm os mesmos elementos, não é? Por exemplo, se eu escrever aqui assim, se eu escrever 2, 3, isto é igual a x pertencente a n, em que n são os números naturais, tal que o x é maior do que 1 e menor que 4. Não há dúvida nenhuma que o conjunto da esquerda e o conjunto da direita têm exatamente os mesmos elementos, que são o 2, 3. O da direita também tem os elementos 2, 3. Pronto, são iguais, não é? Se não for assim, claro, mas claro que 2, 3, obviamente, é diferente de 2, 3, 4. E atenção, 2, 3 também é diferente de 2, 3, 3. Parece estranho este segundo, mas o que acontece é que se eu chamar este conjunto A e se eu chamar este conjunto B, atenção, porque é importante perceber que ter ali um parênteses naquele 3, aquilo que eu estou a falar, aquilo que eu estou a falar aqui é o número 3, aquilo que eu estou a falar é outra coisa. Aqui é o número 3, isto é um número, e aqui estou a falar de um conjunto que está dentro de outro conjunto. São coisas diferentes. Ora, eu aqui posso dizer que isto pertence, porque está mesmo lá, pertence a B, mas não pertence a A. E posso dizer, por exemplo, agora o 3 pertence aos 2, não é? Pronto, mas era isto que eu queria vincar.
o 3 pertence a B, mas o conjunto que contém só o 3 pertence a B, mas não pertence a A. Portanto, cuidado com as notações que são importantes. Ora bem, e agora vamos ver aqui uma notação que também pode não ser aquela que vocês costumam usar, que é esta aqui. Portanto, alguns livros usam só isto, está contido, em vez disto. No secundário, acho que também era assim que usavam. No secundário também usavam este em vez deste. Portanto, não é só alguns livros. Pronto, nós aqui vamos usar este sinal que está aqui. O que é que este sinal quer dizer? Quer dizer que se X pertence a A, então X pertence a B. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Dito de outra maneira, o que isto quer dizer é todos os elementos de A são também elementos de B, não é? Portanto, cada elemento que está em A também está em B. Por exemplo, aqui há bocadinho neste caso, eu posso dizer que o meu A é um subconjunto B, não é? Portanto, todos os elementos que estão em A estão em B. O 2 está em A, está em B. O 3 está em A, mas também está em B. Portanto, é este o caso. Agora, quando é que eu escrevo igual? É aquilo que já... Portanto, ser igual quer dizer que o A está contido em B e o B está contido em A, não é? Pronto. Então, temos aqui esta notação e vamos usamos isto assim, usamos A contido em B, com o significado de A está contido em B, mas o A é diferente de B. Pronto, é isto. Está bem? Isto, reparem que isto é tal e qual como menor ou igual. Semelhante, isto é semelhante a x menor ou igual que y e x menor que y, não é? Portanto, até os símbolos são semelhantes, é só um ser bicudo e outro redondo. E não se esqueçam que tanto no estar contido como no menor e no menor ou igual, a abertura do sinal está sempre virada para o maior, não é? Portanto, a abertura do sinal está sempre virada para o maior. Nós sabemos que, por exemplo, quando eu escrevo x contém y, significa é o mesmo que escrever y está contido em x, quer dizer, no fundo o que temos que recordar é que a abertura do sinal, ora reparem, a abertura do sinal, não é? A abertura está virada, digamos, a boca está aberta, digamos assim, para o maior. Portanto, e isso é que conta. Ora bem, então, mais coisas que nós temos que saber. Nós temos que saber, por exemplo, que o conjunto vazio denota-se assim ou assim, o conjunto universal é um conjunto que nós supomos conter todos os conjuntos com que estamos a trabalhar e vamos denotar por E. Pronto, isto aqui agora são formas de nós, às vezes, denotarmos conjuntos, mas isso depois vamos vendo aparecer. E temos aqui várias operações entre conjuntos que temos que saber muito bem, que é a interseção, a reunião, a complementação. Portanto, o que é que significa o x pertencer à interseção do conjunto A com B? Significa que o x pertence a A e também pertence a B, pertence aos dois. O que é que significa pertencer à reunião? Significa que pertence a um ou ao outro, não é? Ou aos dois, claro.
E o que é que significa pertencer a este conjunto? Que é o complementar de A. Eu já escrevi depois ali está ali, complementação. Significa que o X não pertence a A, portanto, é a negação do X pertence a A, não é? A negação do X pertence a A é X não pertence a A. E depois a diferença entre dois conjuntos, o X pertence a A menos B, que vocês às vezes escrevem assim. Nós vamos usar mais o símbolo que está ali, mas às vezes também se escreve assim. Significa que o X pertence a A, mas o X não pertence a B. Portanto, isto é equivalente a dizer que o X pertence a A e o X não pertence a B. Pronto, portanto, vamos trabalhar com estas operações e vamos lá ver. E vamos agora recordar que estas operações se podem representar por meio de diagramas de Venn da seguinte maneira. Nós pomos, por exemplo, a interseção. Eu vou pôr assim num retângulo conjunto universal, este é o meu E, e agora dentro do conjunto universal tenho dois conjuntos, que é o A, que é o B. A interseção é esta parte, não é? Os elementos que tiverem nos dois. Portanto, isto representa A intersetado com B. Depois, se eu tiver por exemplo, vou pôr aqui outra vez o conjunto universal. Se eu tiver a reunião, este é o A, este é o B, a reunião é o conjunto de todos os elementos que estejam em ambos, portanto, num conjunto ou noutro. Portanto, podemos, por meio de um diagrama de Venn, representar assim para visualizar o que é a reunião. Depois, se tivermos, vamos para a complementação. Portanto, eu tenho aqui o meu A. A complementação é tudo o que está fora de A, não é? Portanto, o X pertence ao complementar de A, se o X não pertencer a A, portanto, está fora. Portanto, isto é o A complementar, o que está tracejado. Depois, vou mostrar ainda aqui outra coisa que estava ali naquela tabela, que é, vamos supor que eu tenho aqui o A e que tenho aqui o B. Tenho aqui o universal. O que é o A menos B? É tudo que está em A sem estar em B. Este é o A menos B. Atenção que o A menos B vai ser igual, e às vezes é importante saber isto para trabalhar com ele, a A intersetado com o B complementar. Portanto, o A menos B é exatamente o A intersetado com o B complementar. Portanto, temos aqui a representação destes conjuntos, e se vocês voltarem lá à tabela, reparem que temos aqui uma correspondência que é, quando eu tenho aqui interseção, tenho aqui conjunção, reunião corresponde a disjunção, complementação corresponde a negação. Isto é muito importante e vamos ver que tem consequências importantes. Portanto, no fundo, o que eu estou aqui a dizer, e já vamos olhar depois para o que diz este slide, o que eu estou aqui a dizer é a interseção corresponde à conjunção, a reunião corresponde à disjunção, a complementação corresponde à negação, está bem? É isso que vai acontecer. E essa parte é a parte que está aqui. Depois, temos aqui uma outra parte que nos diz que temos aqui outra parte que nos fala equivalência corresponde à identidade e implicação, a inclusão. Isto tem a ver com o seguinte, realmente A igual a B significa que X pertence a A é equivalente, lá está a equivalência, X pertence a B, está bem? E A está contida em B
significa X pertence a A, implica X pertence a B. Portanto, cá está a igualdade a corresponder à equivalência e, se quisermos assim, pronto. Não interessa. Portanto, cá está a igualdade a corresponder à equivalência e a inclusão a corresponder à implicação. Ora, muito bem, depois o conjunto universal, que é o E, vai corresponder, por outro lado, o conjunto universal, uma coisa que se verifica para todo o E, é uma condição universal, portanto é uma condição que é sempre verdadeira. Portanto, ao conjunto universal E, isto é o conjunto universal, vai corresponder o verdadeiro, e ao conjunto vazio vai corresponder o falso. Estas coisas que eu acabo de dizer, nomeadamente estas que estão aqui neste retângulo, e estas que estão neste retângulo, portanto, estes dois retângulos a vermelho, o que é que me dizem? Vamos ver outra vez. Dizem-me que à interseção corresponde a conjunção, e tem a ver com aquilo que nós já vimos, à reunião, a disjunção, à complementação, a negação. E agora ao conjunto universal, o verdadeiro, e ao vazio, falso. E o que vai acontecer é que se vocês naquela tabela que nós vimos no cálculo proposicional, fizermos, olhem, o que vai acontecer, isto é muito importante, só terminar com esta super importante informação e propriedade, é que o que vai acontecer se na tabela de propriedades de negação, conjunção e disjunção do capítulo 1 fizermos as substituições que são estas que eu já disse, que é I passa para interseção, ou passa para reunião, negação passa para complementação, verdadeiro passa para o conjunto universal e falso passa para o vazio. Ao fazer estas substituições, obtemos, claro que aqui em vez de chamar P e Q chama-se A e B, mas não faz mal, obtemos exatamente esta tabela que está aqui, que é isto mais o que vem a seguir, que são iguaizinhas as propriedades que vimos no capítulo 1, algumas com o mesmo nome, outras com o nome um bocadinho diferente, mas são iguaizinhas as mesmas propriedades. Por exemplo, a de cima, se vocês olharem para esta, se eu substituir o A por um A pequenino, só para dizer que são preposições, fica A, ou, estou a substituir o a reunião por o, não A, não é? Complementação por negação é igual a verdadeiro, dá aquela propriedade que vocês conhecem bem, da disjunção, não é? Negação. A segunda dá A e não A igual a falso. Estão a ver? Portanto, estas propriedades são iguaizinhas. Por exemplo, esta aqui dá A e verdadeiro igual a A. E esta, A ou falso igual a A. Portanto, se fizerem isto, por exemplo, esta aqui, dá a dupla negação, que é não A igual a A. Portanto, se fizerem isto sucessivamente, veem que encontram exatamente as mesmas propriedades. Isto quer dizer que, sabendo bem as propriedades lá de trás e esta correspondência, também sabem estas,
E além disso, quem sabe fazer um exercício do capítulo 1 para simplificar, também sabe fazer um exercício daqui para simplificar propriedades entre conjuntos, está bem? Porque é a mesma coisa. Pronto, portanto, as propriedades são estas todas, acaba aqui com as leis de Morgan, é igualzinho às propriedades, por exemplo, esta, não A e B, temos que acabar. Ou não B, pronto. Olhem, terminamos então aqui nas propriedades dos conjuntos e continuamos depois. Uma boa semana para vocês todos, está bem? Até à próxima. Deus, boa semana. Professora, Sim. quanto à frequência, vai ser online ou presencial? Eu já disse, tudo tem que ser, as indicações que tenho agora neste momento é que tem que ser online. Ok, obrigado. E vou abrir as inscrições ou hoje ou amanhã. Está bem? Portanto, estejam atentos ao Moodle. Depois têm que se inscrever e então, se for online, as inscrições ainda mais importantes são, porque é fundamental vocês estarem inscritos. Não quero que há pessoas depois, na véspera, a dizer que se esqueceram de se inscrever. Têm que se inscrever. Estejam atentos ao Moodle para depois se inscreverem, está bem? Pronto, e apareçam no horário de atendimento. Penso que não vai haver, quer dizer, o que está previsto é que não vão nos próximos tempos existir avaliações presenciais. É uma determinação da escola, está bem? Pronto. Então, uma boa continuação da semana, está bem? Sim. Deus. Realmente, tenho uma professora, boa dúvida. semana. Boa semana, obrigada. Há bocado, quando a doutora falou em cima de